Seguindo, agora eu vou entrar numa parte que eu sei que vocês não vão gostar, mas eu vou te passar o dado, e aí você faz o que você quiser com ele. Flávio cresce, Lula diminui e já empata com o petista, aponta Paraná Pesquisa. Primeiro ponto, o que o Bolsonaro, o que o Flávio Bolsonaro, o que toda a direita sempre fala de pesquisa? Não é confiável. Então agora, meus amigos, a gente não pode confiar em pesquisa porque está mostrando o nosso lado crescendo, perfeito? E Floriano, por que você está fazendo essa afirmativa? Eu já expliquei para vocês como que pesquisa funciona. Eu já expliquei isso para vocês e a pesquisa é muito fácil de você manipular sem sair do correto, vamos dizer. E nesse texto aqui do Roberto Reis, ele explica muito detalhado, eu vou ler algumas partes, só para vocês entenderem como que acontece a manipulação de pesquisa. Vou contar apenas um segredinho de alguns institutos de pesquisa. A margem de erro é onde a magia acontece, a ponderação é o cofre de tudo. Pesquisa não nasce prontinha, ela nasce meio torta e depois vai sendo endireitada. O nome bonito disso é ponderação pós-coleta. O nome real deveria ser caixa preta, onde o dado bruto precisa se transformar em resultado publicável. E é aqui que o contratante entra, mas sem aparecer. Não são todos os institutos e nem em todos os momentos. Isso ocorre 12, 9 e 6 meses antes da eleição para viabilizar alguém. O contratante não precisa dizer, me favoreça. Basta dizer algo do tipo, eu quero assim o público-alvo, eu quero que o micro recorte, eu quero assado a leitura, tudo sutil. O resto é ajuste do instituto. O que o contratante compra de verdade? Ele compra 3 coisas: dados para expor em vitrine, narrativa de notícias e um gráfico que empurra o comportamento. É isso. Quando o contratante é um partido, geralmente é isso aí. Ou seja, o que ele vai te mostrar aqui, que eu já falei para vocês? Basicamente, você vai pegar e contratar o Instituto da Pesquisa e você pode interferir nos modelos. Então você compra 2 coisas. Aqui ele fala, você compra coisa publicar, você compra... Não, você compra isso também, mas você vai receber os dados brutos para você poder manipular. Você quer ter, sim, para onde vai os votos, para você saber como que você altera o seu marketing. Então, isso aqui ele meio que ignora que existe os dados verdadeiros estão lá. E aqui nessa pesquisa mesmo, né, nessa fala dele que é bem longa, ele fala muita coisa, ele explica como que você pode observar as pesquisas de forma correta. Você tem que ver o agregado, todas as pesquisas ponderadas e entender que a direção é real, mas a vírgula do número não é real. E essa pesquisa do Flávio Bolsonaro, tudo indica que está passando pelo Somebody Love. Porque essa pesquisa aqui foi do Paraná Pesquisas, que todo mundo está comemorando, é do Paraná Pesquisas. Só que tem um ponto muito interessante. Teve uma galera que estava questionando, e a rejeição está onde nessa pesquisa? Porque não apareceu a rejeição na pesquisa. E basicamente, se subiu o arquivo da Paraná Pesquisas, beleza? Dentro do GPT, dentro de uma IA, e perguntou, cadê a rejeição dos candidatos nessa pesquisa? Não aparece. Por que não aparece? Amigos, simplesmente podem acreditar, essas pesquisas do Flávio estão sendo pampadas pela esquerda. A esquerda quer levar o Flávio para o segundo turno. É a maior probabilidade que o Lula tem de vencer. Simples. E tem 2 pontos que o Lula precisa para que o Flávio vá para o segundo turno. Ele precisa, primeiro, que o Bolsonaro acredite no Flávio até o final, ou seja, que ele não mude a indicação, e ele também precisa que o Centrão não indique muitos candidatos que podem culminar em desidratar o Flávio não vai para o segundo turno e chega outro indivíduo com pouquíssima rejeição no segundo turno e o Lula perca. As eleições de 2022 foram eleições de rejeição. Quem teve menos rejeição ganhou. Tanto que a margem foi ridícula ali, foi menos de 1% ou 1,2%, algo muito perto da linha, muito perto da linha. E nessas eleições pode acontecer a mesma coisa se a gente mandar alguém com alta taxa de rejeição. Quem está dizendo isso não sou eu, são as pesquisas. Pega o agregador de pesquisas e olha lá, você vai entender a direção e tudo o que está acontecendo. Tanto que o Lula está articulando com o Centrão, está dando cargo, oferecendo mundos e fundos
para o Centrão não colocar novos candidatos e deixar o Flávio praticamente sozinho. Essa é a estratégia do PT. E aí eu reforço, eu não acredito que o Bolsonaro, que a direita vai cair nisso. Eu não acredito que o Flávio Bolsonaro vai cair nessa. Eu não acredito nisso. Por quê? Diferente de 2022, diferente de outros momentos, que você pode perder uma eleição para você vir mais forte para outra. Não existe essa possibilidade no caso do Bolsonaro. Se o bolsonarismo perde essas eleições, acabou. Acabou. Mais 4 anos de Lula, a gente está falando que a gente vai dar mais 2 cadeiras do STF pro cara. O cara vai ter 8 ou 9 de todos os ministros do STF. Esquece. Se eles estão fazendo toda essa magia com a quantidade que eles têm hoje, imagina com 80% da corte no bolso deles. Esquece. Em paralelo a isso, também tivemos esse caso aqui do documento falso. O Silvinei, que tinha sido condenado pelo STF por negócio de golpe e tudo mais. Não, golpe não, ele foi porque ele parou um ônibus, queria votar no Lula e não sei o quê. Ele tinha sido condenado, ele violou a tornozeleira eletrônica, falsificou um documento, pelo que tudo indica, e tentou fugir do Brasil através do Paraguai. Esse indivíduo errou tanto, que é até triste. Olha só o que aconteceu, presta atenção. Não é a questão do planejamento da fuga, né? Porque ele sabia que ele poderia ser questionado em algum momento pelas autoridades de imigração paraguaias e que perceberiam que, uma vez portando um documento paraguaio, ele não era poderia não ser. Isso é relativo também, né? Porque tem muita gente que tem passaporte italiano, espanhol e não necessariamente domina sem o sotaque ou como uma pessoa que vive, né? Que nasceu lá. Mas, enfim. O fato Acho que no Paraguai tentou... é mais raro isso. Oi? Acho que no Paraguai... Tá nada, teve um monte de gente no Paraguai tirando residência. Esse cara fez uma ignorância colossal. Por que eu tô falando que foi uma ignorância colossal? Olha o que esse cara fez. Na fuga pelo Paraguai, Silvinei apresentou declaração que tinha câncer na cabeça e não podia falar. Claro que isso vai chamar a atenção da Polícia Federal, pelo amor de Deus. Como que tu fala que tu tem câncer na cabeça, tu tá com a cara saudável e que você não pode falar nem escutar? O grau de dificuldade que você conseguiria chegar sozinho no aeroporto. Se ele tivesse com várias enfermeiras, um médico, aí tudo bem, acho que passaria até de forma menos chamativa a atenção. Mas é a ideia bosta dele. Amigos, a gente tá cheio de brasileiro tirando cidadania. Eu mesmo já tô organizando para tirar a cidadania paraguaia. E o cara queria ir para lá. Não, vou colocar que eu tenho um câncer na cabeça. Era claro que ia chamar a atenção. Aí o que aconteceu? Ele falsificou esse documento do câncer, ou ele falsificou esse documento aqui. Eu não sei qual que foi a falsificação, porque tem alguns sites falando que ele falsificou o documento do Paraguai, e tem outros sites falando que ele não falsificou esse documento, e ele só falsificou o documento lá de que ele tinha câncer na cabeça. Ele não está sendo extraditado do Paraguai, ele está sendo expulso do Paraguai. Por quê? Porque se fosse o processo de extradição, que seria o processo certo, caso ele não tivesse cometido um crime dentro do Paraguai, isso levaria anos e, se pá, passaria lá as eleições, ele poderia pegar uma anistia e estar em paz. Só que ele fez um grande erro, não calculou bem. Foi horrível, foi uma estratégia muito bosta, foi uma estratégia horrorosa. É lamentável, é realmente extremamente lamentável isso. Por quê? Por ele ter falsificado ou a identidade paraguaia ou o documento ali, isso é um crime dentro do Paraguai. Então ele não vai entrar em processo de extradição, ele está sendo expulso. Expulsão porque ele cometeu um crime dentro do Paraguai. Conseguiu compreender? Ou seja, foi um cara que fez um cálculo completamente errado. O objetivo dele era ir para El Salvador e depois ir para os Estados Unidos. Ele errou muito. No momento que ele passou da fronteira do Paraguai, ele só tinha que fazer uma coisa: ele não pode cometer crime dentro do Paraguai. Era melhor ele ser pego. O documento está errado. Você está sendo procurado no Brasil, então agora você não pode sair agora, você vai ficar preso. Vai começar o processo de extradição. O processo de extradição leva 12, 16 meses, 24 meses. Ia dar tempo para ele se safar. Agora não, já acho que até está no Brasil já, vai ser devolvido na fronteira de Foz do Iguaçu. Errou feio, falta de estratégia. Por isso que eu falo para vocês, é extremamente relevante você pensar nos passos que você vai fazer. E aí esse cara era o cara que era o responsável, o diretor da Polícia Federal do Bolsonaro.
É por isso que o Bolsonaro caiu desse jeito. Ele não colocou pessoas muito inteligentes, algumas muito inteligentes. Por exemplo, o Ramagem conseguiu fazer uma fuga perfeita, fez sensacional. Mas esse cara, em compensação, realmente lamentável. Dito isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e se você quiser fazer compras com extremos desconto, eu te convido a entrar no grupo do WhatsApp de promoções. Lá eu compartilho itens extremamente baratos, por exemplo, esse tênis de R$ 177 por R$ 74. A gente tem ar-condicionados de R$ 3.800 por R$ 2.300. Também temos jaqueta de R$ 350 por R$ 100. Ou seja, vale muito a pena você entrar. O link está aqui na descrição, também tem um QR Code aqui e também o e-book. Se você quer aprender a investir dólar, aproveita o desconto até o final do ano. O e-book está por apenas R$ 49,90. O link está na descrição e também fixado no primeiro comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.